O sofrimento é uma parte inevitável da vida humana, um elemento fundamental da nossa existência. Suas origens são diversas e numerosas. Há quem argumente que, em vez da alegria ou da felicidade, o sofrimento é a experiência mais prevalente na vida. Os homens são miseráveis por necessidade e determinados a acreditar que são miseráveis por acidente. Dado que o sofrimento é inevitável, a questão crucial é: de que maneira enfrentaremos nosso sofrimento? Permitiremos que ele nos consuma e nos arraste para um abismo de desespero, ou o utilizaremos como uma força capaz de nos impulsionar a uma vida mais significativa? Neste vídeo, exploramos o potencial transformador do sofrimento e discutimos como muitas pessoas lidam com ele de uma maneira que vai contra os princípios de uma vida plena. Todo o bem em um homem pelo qual ele é elogiado ou amado, escreveu Hermann Hesse, é meramente um bom sofrimento, o tipo certo, o tipo vivo de sofrimento, um sofrimento completo. Do sofrimento surge a força, do sofrimento surge a saúde. À primeira vista, o sofrimento parece ser um dos aspectos indesejáveis da vida, frequentemente associado a situações de adversidade, como doença, lesão, fracasso, perda ou rejeição. É uma experiência dolorosa que nos submerge em um turbilhão de emoções negativas e, muitas vezes, nos afasta das pessoas ao nosso redor. Diante de tantos aspectos desfavoráveis, é natural questionar: que valor pode haver no sofrimento? O que torna essa experiência tão significativa a ponto de levar Nietzsche a afirmar que quase determina a ordem de classificação de quão profundamente os seres humanos podem sofrer. O sofrimento profundo torna nobre. Ele separa. Na obra-prima de Ian McGilchrist, The Matter with Things, o autor lança luz sobre o valor do sofrimento ao traçar uma analogia entre seres humanos e árvores. Ele faz referência ao projeto Biosphere 2, realizado no final dos anos 80, no qual cientistas criaram um ecossistema fechado para estudar a possibilidade de sustentar a vida em outro planeta. Conforme McGilchrist descreve, a experiência revelou lições valiosas sobre a relação entre adversidade e crescimento. Cientistas envolvidos no projeto Biosfera 2 ficaram intrigados com o fato de que as árvores dentro do projeto falharam repetidamente em atingir a maturidade antes de cair. Mais tarde, eles perceberam que as árvores precisavam de vento para crescerem fortes. A exposição aos ventos causa o crescimento de madeira de estresse, que é o núcleo da força e integridade da árvore. Os ventos também fazem com que o sistema radicular se fortaleça. Assim como ocorre com uma árvore quando um homem ou uma mulher é colocado em um ambiente protegido e livre dos desafios da vida, ele ou ela tende a se tornar vulnerável e frágil. As dificuldades, adversidades e o sofrimento que acompanham essas experiências são essenciais para o desenvolvimento saudável e resiliente. Nietzsche compreendeu essa verdade sobre árvores e seres humanos muito antes do experimento da Biosfera 2, expressando-a em sua obra. Examine a vida das melhores e mais frutíferas pessoas e pergunte a si mesmo se uma árvore que supostamente cresce até uma altura orgulhosa pode dispensar o mau tempo e as tempestades. Se o infortúnio e a resistência eterna não pertencem às condições favoráveis sem as quais qualquer grande crescimento, mesmo da virtude, é dificilmente possível. O valor do sofrimento vai além de ser apenas um efeito inevitável das dificuldades que impulsionam o crescimento pessoal. Ele possui valores intrínsecos à própria experiência. Primeiramente, o sofrimento é um professor poderoso. Nietzsche afirmou: o grande sofrimento é o libertador final da mente. Ele tem a capacidade de revelar erros em nosso caminho e indicar a necessidade de transformação. Além disso, o sofrimento é fundamental para a empatia. Como podemos compreender verdadeiramente as dores alheias se nunca experimentamos as nossas próprias? Também é amplamente reconhecido que certas formas de sofrimento, como a depressão, podem ampliar nossa capacidade de avaliar a vida com maior realismo. McGilchrist elabora essa ideia ao afirmar: a depressão tem sido repetidamente demonstrada como associada a um maior realismo, desde que a depressão não seja muito grave. A evidência é que isso não ocorre porque o insight o deixa deprimido, mas porque, até certo ponto, estar deprimido lhe dá insight. Ao entender o papel de alguém em provocar um certo resultado,
Os depressivos estão mais em contato com a realidade até mesmo do que os sujeitos normais. O sofrimento não apenas ensina, ele também expande nossa capacidade de apreciar a vida. Isso ocorre porque o sofrimento está em uma extremidade de um dípolo, ou seja, um conjunto de opostos, com a felicidade e a alegria na extremidade oposta. Assim como em todos os pares de opostos, um não pode existir sem o outro. Para experimentar a verdadeira alegria, é necessário também ter conhecido a dor do sofrimento. Quanto maior a capacidade de alguém para suportar uma dessas experiências, maior será a sua capacidade para a outra. Ou como Nietzsche colocou, quão pouco vocês sabem sobre a felicidade humana? Vocês, pessoas confortáveis e benevolentes, pois a felicidade e a infelicidade são irmãs e gêmeas más que ou crescem juntas, ou como no seu caso, permanecem pequenas juntas. Se as dificuldades e adversidades que geram sofrimento contribuem para o autodesenvolvimento, promovem maior realismo e autoconhecimento, e são indispensáveis para vivenciar plenamente a alegria e a felicidade, por que tantas pessoas sucumbem ao sofrimento? Por que ele leva tantos a estados de depressão crônica, ressentimento, pessimismo, niilismo e desespero? A resposta é simples. Fomos excessivamente mimados pelos confortos proporcionados pela civilização moderna. A maioria das pessoas não está preparada para lidar com a arte do sofrimento. Com fácil acesso às necessidades básicas, rodeados por fontes de prazer e conforto, e com doenças e mortes afastadas de nosso cotidiano em hospitais e necrotérios, estamos isolados do sofrimento físico e psíquico que era parte inevitável da vida em eras passadas. Nossos corpos e mentes se tornaram enfraquecidos e despreparados para enfrentar as dores e desafios da existência. O refinamento e o alívio da existência fazem até mesmo as inevitáveis picadas de mosquito da alma e do corpo parecerem muito sangrentas e malignas. Os confortos da civilização moderna aumentaram tanto nossa sensibilidade à dor e ao sofrimento que, para muitos, até mesmo o simples pensar na dor se tornou uma acusação contra a própria existência. Hoje a dor é muito mais odiada do que nos tempos primitivos e fala-se dela de forma muito mais negativa. Essa hipersensibilidade patológica nos levou a rejeitar o sofrimento. Quando ele surge, muitos de nós recorremos a distrações como drogas, álcool ou o entretenimento incessante das telas. E quando essas estratégias falham, frequentemente buscamos nos anestesiar com psicotrópicos. Entretanto, ao fugir, negar ou mascarar a dor, perdemos a oportunidade de compreender e aproveitar o valor que ela pode oferecer. Afinal, o verdadeiro valor do sofrimento só se revela àqueles que estão dispostos a enfrentá-lo com coragem e determinação. Como Nietzsche enfatizou, se você não é capaz de suportar seu próprio sofrimento nem por uma hora e constantemente tenta evitar todo infortúnio, considerando o sofrimento e a dor como males a serem erradicados, manchas na existência, você carrega então, em seu coração, a religião da facilidade presunçosa. No entanto, é importante lembrar que o sofrimento não é um estado em que devemos permanecer por mais tempo do que o necessário. O sofrimento crônico é prejudicial e pode causar danos profundos ao corpo e à mente. Uma vez que extraímos as lições que ele oferece, o papel adequado do sofrimento, como um lado de um dipolo, é gerar a tensão necessária para nos impulsionar em direção ao crescimento e desenvolvimento. É a tensão entre as pontas em guerra do arco que dá à flecha o poder de voar, assim como é a tensão nas cordas da lira que dá origem à melodia. É isso que se quer dizer com o ditado: a guerra é o pai de todas as coisas. Diante disso, surge uma pergunta. O que foi discutido até agora também se aplica ao grande sofrimento. Aquele que surge de perdas trágicas, doenças crônicas, a proximidade com a morte, a luta contra a loucura ou a devastação pessoal. Nietzsche, alguém que viveu e enfrentou sofrimentos dessa magnitude, acreditava que mesmo essas experiências possuem um valor profundo. Em todas as idades da minha vida, o sofrimento, um sofrimento monstruoso, foi o meu destino. Nietzsche sofria de rejeição pessoal, sofria de falta de reconhecimento profissional e, acima de tudo, Nietzsche sofria de doenças crônicas para as quais não conseguia encontrar cura. Como ele escreveu em uma correspondência pessoal, a cada 2 ou 3 semanas, passo cerca de 36 horas na cama, em verdadeiro tormento.
este inverno é o pior que já houve. É tão desgastante passar o dia que, à noite, não há mais prazer na vida, e realmente estou surpreso com o quão difícil é viver. Não parece valer a pena todo esse tormento. O mesmo homem que reconheceu o peso do sofrimento também declarou que foi ele o responsável por impulsioná-lo a grandes alturas. Nietzsche acreditava que seu sofrimento foi fundamental para que alcançasse a grandeza como filósofo, permitindo-lhe atingir, em suas palavras, alturas da alma das quais até mesmo a tragédia deixou de parecer trágica. Assim, quando enfrentamos grandes sofrimentos, podemos buscar inspiração em figuras como Nietzsche. Ele é um exemplo vivo de que, com coragem e uma mentalidade adequada, é possível atravessar os piores infernos da vida e emergir mais fortes, com maior profundidade de caráter, sabedoria ampliada e uma capacidade mais profunda para vivenciar a alegria. Para falar misticamente, o caminho para o próprio céu sempre passa pela volúpia do próprio inferno. Em momentos de grande sofrimento, é natural sentir-se perdido, sem forças, como se o peso da dor fosse insuportável. Porém, o que muitas vezes não percebemos é que, no fundo, o sofrimento tem um potencial transformador imenso. Quando enfrentamos nossas angústias de frente, sem nos esconder ou fugir delas, podemos paradoxalmente descobrir forças que antes desconhecíamos. O sofrimento, por mais que nos derrube momentaneamente, tem a capacidade de nos reerguer se formos capazes de encará-lo como uma oportunidade de crescimento. Nietzsche, com sua profunda compreensão da dor humana, nos ensina que é através do sofrimento que podemos alcançar as maiores alturas da alma. Ele próprio passou por intensos tormentos e, ao invés de sucumbir a eles, usou-os como combustível para sua grandiosidade filosófica. O sofrimento para ele não era apenas uma força destrutiva, mas um meio para revelar nossa verdadeira força interior. Através dele, ele se transformou em alguém capaz de olhar para a tragédia e ainda assim encontrar beleza, sabedoria e profundidade. Se Nietzsche pôde, então nós também podemos. O sofrimento não precisa nos derrotar, mas sim nos ensinar a viver com mais sabedoria. Em cada dor, há uma lição. Em cada perda, uma oportunidade de nos reinventarmos. O segredo está em como escolhemos lidar com isso. Não é o sofrimento que define nosso destino, mas nossa capacidade de aprender com ele, de usá-lo como uma alavanca para nos elevar a um patamar mais alto. Portanto, ao enfrentar suas próprias batalhas, lembre-se, o sofrimento não é o fim, mas o início de uma nova jornada. Se tiver coragem de enfrentá-lo com determinação e mente aberta, ele poderá um dia ser o que o levará à grandeza que você é capaz de alcançar. Se você se sentiu tocado por essa reflexão, compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Como o sofrimento tem moldado sua jornada? Vamos continuar essa conversa e aprender juntos. E se você ainda não se inscreveu no canal, não perca a chance de se aprofundar ainda mais nesses temas transformadores. Inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum vídeo que pode iluminar sua caminhada. Até o próximo vídeo.